Dia 19/8, mais uma aula de álgebra 1. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Todos conseguem ver? Sim. Ok. Então, já estamos... Hoje é aula 8, né? Dia 19. Na aula passada, eu falei sobre relações de equivalência. Na verdade, foi até mais geral que isso. Foi relações binárias, só que com ênfase em relações de equivalência, né? Eu terminei uma proposição interessante da aula retrasada sobre enumerabilidade. E aí eu falei que uma relação sobre um conjunto A, ela é dita de equivalência se ela satisfaz ser transitiva, reflexiva, simétrica, e ela é uma relação de ordem se ela é transitiva, reflexiva e antissimétrica. Uma relação de ordem é chamada de total se a relação é total, né? Ou seja, qualquer dois elementos podem ser relacionados pela ordem. Depois eu vou... Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre relações de ordem, mas por enquanto a gente vai dar uma ênfase maior em relações de equivalência, que é uma relação muito importante. E aí eu dei alguns exemplos, né? Uma relação importante é essa, né? Dado uma função de A em B, né? Uma relação... Aí a gente pode definir a relação x relacionado com r, se somente se f de x igual a f de y, ou x relacionado com y, se somente se f de x igual a f de y. Essa relação é claramente relação de equivalência. E aqui eu dei uma relação de ordem nos naturais, né? Também podemos encontrar outras relações de equivalências, outras relações binárias em um conjunto finito. A coisa aumenta, mas é interessante. E depois eu falei sobre classes de equivalência. Então, dado uma relação, eu vou chamar essa relação tio aqui de relação de equivalência. Então, dada uma relação de equivalência, a classe de equivalência a qual A pertence, um elemento A pertence, são todos os elementos de A, de tal forma que A está relacionado com esse elemento. Ou seja, são todos os X pertencentes a A, tal que A está relacionado com X. E se eu pegar o conjunto de todas as classes de equivalência, eu chamo isso de conjunto quociente pela relação. Aí até dei um exemplo aqui, né? Peguei um conjunto finito, do -3 até o 3, nos inteiros, e joguei para o elemento A ao quadrado, elevei ao quadrado. Essa relação sobre A, podemos definir essa relação de equivalência. A está relacionado com B se somente se f de A igual a f de B. E aí a gente construiu aqui as classes de equivalência e o conjunto quociente, né? Eu ainda demonstrei uma proposição importantíssima, que até grifei ela aqui, proposição 8, é que dados dois elementos A e B de A, então, ou a classe deles são iguais, ou elas são disjuntas. Não tem interseção nenhuma uma com a outra. Então, se eu supor, na demonstração é bem simples, a ideia é supor que a interseção é diferente do vazio, então eu consigo mostrar que as duas classes são iguais. Ou seja, A contém B e B contém A. Mas ainda, uma coisa interessante é, se você pegar a união de todas as classes, você verifica que a união de todas as classes claramente dá o próprio A. Por quê? Porque cada classe tem aquele elemento a qual você está pegando ela. Então, pega um Azinho qualquer e pega a classe que o A pertence. Então, quando você faz a união de todas, como
todas aqui têm pelo menos o A, né? Olha. Então você está pegando todos os elementos de A. Então a união disso dá o próprio A. Só que é o seguinte, eu sei que eu posso escolher representantes, né? Escolha um representante de cada classe. Cada classe pode ter um representante. Então, se eu pegar agora a união sobre esses representantes, isso dá o A também, só que agora dá uma união disjunta, porque ou duas classes são iguais, ou a interseção é vazia. Então, se eu pegar um representante de cada uma, dois representantes determinam classes disjuntas. Dois representantes diferentes determinam... Pô, se eu pegar um representante de uma classe e um representante de outra classe, a interseção dessas duas classes é disjunta, é vazia, né? E aí eu tenho que a união aqui pode ser tratada como disjunta. Então, esse pontinho que eu coloquei em cima é usado como notação para disjunta, tá? Ou seja, é uma união, só que com elementos diferentes. Então, temos aí bastante propriedades, né? Eu vou voltar, agora eu vou voltar ainda nessas questões. E uma outra questão importante, que é o seguinte, olha, então eu vou chamar isso de relação. O título da aula de hoje é novamente relações de equivalência. Relações de equivalência. Tá? Então, está aí. Eu vou começar uma definição importante. Vou chamar de definição 1. É o seguinte, olha. Dado um conjunto, eu vou pegar esse conjunto não vazio, só para não... Tá no conjunto não vazio A. Não precisava ser não vazio, mas, assim... deixa eu tirar esse não vazio, porque não precisa. A definição pode ser... Dado um conjunto A, chamaremos uma família P de subconjuntos de A uma família P, né? Acho que é bom colocar assim, uma família de subconjuntos de A de partição. É melhor assim, porque subconjuntos. Chamaremos P aqui, é melhor colocar aqui, ó. Chamaremos P uma família de subconjuntos de A de partição. Partição. Partição de A. Se dado se acontece duas coisas e a união dos subconjuntos que pertencem a P, isso dá o próprio A. E dois, a interseção entre dois subconjuntos distintos, opa, dois subconjuntos distintos de P é igual ao vazio, quaisquer que sejam
B, C pertencente a P com B diferente de C. Então, isso aqui é uma partição, né? Exemplo 2. Na aula passada, a gente conseguiu mostrar que as classes de, de equivalência aqui, dadas pelos seus representantes, formam uma partição, né? Nessa última observação da aula passada, na última observação da aula passada, é, a família, se eu pegar aqui P, pegando todas as classes aqui, eu peguei assim, né? I pertencente a I, eu peguei um conjunto de índices, né, para dizer que AI é um representante. Isso aqui é uma partição de A. Uma partição de A. Né? Então, a gente até fez um exemplo assim, né? Olha aqui, olha. Ou seja, o conjunto quociente aqui é uma partição de A, olha. Esse conjunto quociente é a partição desse A aqui. Tá vendo? O nosso A está aqui. A gente tem uma relação de equivalência. E aí a gente obteve, a partir do conjunto, o conjunto quociente é uma partição de A. Em geral, em geral, o conjunto quociente, né, de uma relação de equivalência, relação de equivalência, equivalência é uma partição. Uma relação de equivalência sobre A é uma partição. É uma partição. Então já temos bastante exemplos do que seria uma partição, né? Então não tem problema quanto a exemplo, aqui não precisa ficar falando tanto. Aqui está um exemplo bem claro, olha, você tem aqui um conjunto A, definimos uma relação de equivalência sobre a união da todo A e a interseção entre eles é disjunta ainda, né? Então, de certo modo, criar uma relação de equivalência é meio que criar uma partição. E por outro lado, a volta também vale. Criar uma partição é criar uma relação de equivalência. Então, essa é a proposição 3, que eu queria demonstrar nessa aula para começar, né? Então, dado um conjunto não vazio A, não vazio A, então dados, né? Dados um conjunto não vazio A e P uma partição de A, existe uma relação de equivalência
sobre A, tal que A cosentado por essa relação é P. Então, eu estou fazendo meio que a volta, né? Olha, a gente fez o seguinte. Na aula passada, a partir da relação de equivalência, nós observamos que o quociente gera uma partição. Foi exatamente aqui, olha. A união da todo A e ainda a união adjunta. Ok? E a demonstração disso é bem simples, né? A demonstração disso é bem simples. Qual que é a ideia? Como é que você pode definir a relação de equivalência? Defina é, a relação R sobre A. Eu vou colocar R por enquanto, depois eu chamo de tio, sobre A, por. Eu vou dizer que um elemento A está relacionado com o elemento B, se somente se A está relacionado com o elemento B, se somente se existe um B pertencente a P, tal que A e B pertencem a P, a B. Bom, isso é uma relação de equivalência. Aí eu coloquei errado aqui, né? A está relacionado com B. Isso é uma relação de equivalência. É, Então, R é relação de equivalência. De equivalência. De fato. Vamos fazer um ponto aqui. É reflexiva. É reflexiva. Né? É, Dado A pertencente a A, como P é partição, existe um B pertencente a P, tal que A pertence a B, né? Logo, A está relacionado com A. Ambos pertencem ao mesmo conjunto, um conjunto B da P, porque é partição. Tá, é simétrica. Se A está relacionado com B, existe B pertencente a P, tal que A e B pertencem a B. Ou ainda, B e A pertencem a B. Logo, B está relacionado com A.
essa questão de pertencer não importa muito a ordem, né? A e B pertence a B, quer dizer que B e A pertencem a B. E ela é transitiva. É transitiva. Se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então existem B e C pertencente a P, tais que A e B pertencem a B e B e C pertencem a C. Como P é partição, e B pertence à interseção de B e C, segue que B é igual a C. Por quê? Porque é partição. Partição, dá dois elementos dela, dá dois elementos dessa partição, a interseção é trivial. Como B pertence à interseção desses dois, quer dizer que eles têm que ser iguais. Né? Não pode ter interseção quando eles são diferentes. Essa é a definição aqui da partição, né? Olha. Daí, logo, A e C pertencem a B. E A está relacionado com C. Só falta concluir o seguinte, que dado uma classe A, cada classe é um subconjunto de B, de P. Agora, se A pertence a A, então a classe a qual A pertence por R, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar R agora de tio, né? Porque agora eu sei que é a relação de equivalência, né? Chame R dessa relação aqui, né? De tio, que temos se A pertence a A, então a classe de equivalência a qual A pertence é o B onde o A pertence a B e B é um elemento da partição. Isso está claro, né? E todo elemento da partição é uma classe de equivalência de alguém. Então aqui encerra a demonstração. Então quando você particiona, gente, um conjunto, você na verdade está criando uma relação de equivalência. Se você está criando uma relação de equivalência, você está participando do conjunto. Perguntas, pessoal? Tranquilo, prof. Então, ok. Temos uma relação de equivalência, então temos uma partição. Temos uma partição, temos uma relação de equivalência. Uma coisa que a gente pode demonstrar também, que eu acho interessante fazer, que vai aparecer
na álgebra agora bastante vezes. Às vezes, para quem já fez álgebra linear, aparece meio como sendo o teorema do núcleo-imagem. Para quem já fez teoria de grupos, aparece como sendo o teorema do isomorfismo. Para quem já fez teoria de anéis, também aparece como teorema do isomorfismo, e assim vai, né? Isso aqui eu posso meio que demonstrar, fazer uma versão dele para essa questão de relação de equivalência que engloba todos esses outros, né? Olha, que é o seguinte. Eu vou colocar assim, ó, proposição é 4. Seja A um conjunto não vazio. Na verdade, eu vou colocar assim, duas coisas. Seja A um conjunto não vazio e F de A em A uma função. Defina a relação de equivalência é, na verdade, de colocar o A não faz sentido. Eu vou colocar um F de sejam A e B conjuntos e F de A em B funções, né? Fica mais geral ainda o teorema. Então, vou colocar assim, ó, sejam A e B conjuntos não vazios. Não vazios. Opa, sem acento. E F de A em B é uma função. Define a relação de equivalência sobre A por... Eu vou usar x e y aqui para não confundir com o Bzinho pertencer a B, tá? Então, vou falar assim, ó. X está relacionado com Y se somente se f de x é igual a f de y. Tá? É, então, existe uma bijeção entre A cosentado tal e a imagem de f. Existe a objeção entre A e a imagem de f. Isso aqui é meio que um teorema, é o teorema do núcleo de imagem lá da álgebra linear e é o teorema do isomorfismo, assim, lá do teoria de grupos. Como a gente está trabalhando com conjuntos, então eu não posso falar que essa bijeção minha é alguma coisa, né? É uma transformação linear ou é um homomorfismo. Quem aqui já fez álgebra linear? Ou introdução à álgebra? Eu já fiz introdução só.
Introdução à álgebra, né? Você lembra de ter visto teorema do isomorfismo? Ou teorema de núcleo-imagem? Não, não. É aquele teorema que fala assim, olha, a dimensão do espaço vetorial V é igual à dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo. Você lembra desse? Não. Não? Esse eu lembro, professor. Você lembra? Então, Modern. é exatamente, é quase esse, assim. Você consegue demonstrar que é, o, acaba meio que fazendo uma... É porque, na verdade, ele está dizendo o seguinte, está dizendo que você está pegando as classes de equivalência, são, na verdade, translações, ou seja, são translações do núcleo. E a quantidade de classes de equivalência que você faz do núcleo é igual à quantidade é a dimensão da imagem. É a dimensão daquilo que você faz com o núcleo é a dimensão da imagem. É isso que você está fazendo. Não que a dimensão do núcleo é igual à dimensão da imagem, tá? Eu tô falando assim, ó. A quantidade de vezes que você translada o núcleo por um vetorzinho de V e gera conjuntos novos, tipo, pega um vetorzinho V e soma ao núcleo. A quantidade de conjuntos novos que você faz assim, você gera um espaço vetorial e a dimensão disso é igual à dimensão da imagem. É isso que você demonstra lá no termo de núcleo e imagem. Ou seja, a soma dessas duas coisas, da dimensão do núcleo e a dimensão da imagem, dá o vetor, o espaço vetorial V. É mais ou menos isso aqui também, olha. Você está pegando o seguinte, olha. A quantidade de classes de equivalência que você consegue construir pela relação, dada aqui, é exatamente a imagem que você tem aqui. Né? Por quê? Porque os elementos de A, eles se igualam lá em B, pela função f, a menos... E aí você tem, na verdade, o que é o fator de se igualar lá? É a imagem. É o que acontece aqui na f. Não a menos. Eu falei... a palavra menos não encaixou muito bem, mas na f aqui que você faz, essa função f, eles estão se igualando, e aí você consegue meio que falar, olha, eu estou pegando todos aqueles que se igualam e colocando numa classe só. E a quantidade de classes que eu estou construindo aqui vai aparecer em mesma quantidade da imagem de f. Se f tivesse alguma propriedade, por exemplo, f é um homomorfismo de grupos, f é uma transformação linear de espaços vetoriais, aí você tem lá o teorema do isomorfismo. Tá? Então, como é que demonstra isso daqui? A demonstração não é difícil, né? Basta definir uma função objetora daqui para cá. Então, basta definir assim, ó, defina φ, né? Vou colocar aqui A cosentado por aqui, na imagem de f, de tal forma que você vai pegar aqui uma classe e vai jogar no f de A. Simplesmente isso. Né? Se a gente conseguir entender bem o que é essa conjunto das classes aqui e a imagem, né? A imagem de f é um subconjunto de B, aqui que está bem definido, né? Porque a função aqui já foi dada a priori. O que pode não estar bem definido é esse conjunto, essa φ. Essa φ. Então, eu preciso mostrar primeiro que ela está bem definida. Ou seja, dado dois elementos de uma mesma classe, será que acontece que vai dar a mesma coisa aqui? Essa é a primeira pergunta a ser feita.
né? Então, sejam A e B numa mesma classe. Mesma classe. Por que que eu estou pegando dois elementos numa mesma classe? Porque eu estou pegando aqui a classe dada pelo seu representante A. E eu joguei para f de A. Se eu pegasse um outro representante, por exemplo, um B, e pegasse assim, a classe a qual B pertence e jogasse para f de B, daria a mesma coisa? Sim, porque é assim que a gente definiu a relação, olha. Então, assim, como eles pertencem à mesma classe, A está relacionado com B e f de A é igual a f de B. Logo, o que que é φ? Isso daqui o que que é φ dessa classe? Porque eu aplico a φ na classe, né? Isso aqui é f de A. Isso é exatamente f de B, que é exatamente φ da classe do B. Então a gente pode até falar e φ está bem definida. Bem definida. Φ, não precisa falar assim, eu posso falar assim, φ é uma função bem definida. Uma função bem definida. Agora basta mostrar que φ, ela é claramente φ é sobre, porque quem é o conjunto imagem aqui? O conjunto imagem são os f de A's. Quem são os f de A? É a imagem da f pelos elementos de do conjunto A. Então ela é subjetora, porque eu estou pegando f de A. Bom, claramente f é subjetora. Gente, opa, f não. Φ é subjetora. Subjetora, tá? Agora, agora suponha que eu tenha φ de x. Eu vou usar x agora, gente, para não confundir com o da bem definida ali, tá? Porque às vezes essa coisa de mostrar que é injetora parece muito com bem definida. Eu suponho isso daqui e vou mostrar, na verdade, que essa classe é igual a essa. Então, o que acontece? Acontece que isso daqui me determina f de x, isso aqui me determina f de y, né? Fy. Então, quer dizer que isso aqui está dizendo, é equivalente agora a dizer que x está relacionado com y. Logo, faltou um assim aqui. Assim eu tenho isso. Então, suponha isso. Assim eu tenho isso, que é equivalente a isso. Daí, a classe de x tem que ser igual à classe do y. Porque eles estão relacionados um com o outro. Portanto, φ é sobrejetora.
Daria também para fazer por mostrar que ela tem inversa, né? Faz a inversa aqui. Joga o f de A em- na classe do A. Como é uma função bem definida, eu tenho uma. É interessante, gente, que aqui aparece uma outra vez essa questão da função bem definida, porque eu tô trabalhando com classes. E essas classes determinam isso daqui. Pessoal, perguntas, dúvidas? Questões? Por mim tá tranquilo. Tem até um exemplo aqui, né? Então, né? Olha um exemplo aqui. Qual que é a imagem da F? Que a imagem é, né? Vamos pegar aquele exemplo 6 lá. Então, proposição 4, exemplo 5. Exemplo 5 é. Note que no exemplo 6, exemplo 6 da aula passada, né? Esse exemplo foi bom até de ser dado, né? Exemplo 6 da aula passada. Temos a quantidade de elementos do quociente aqui é quanto? Vamos olhar. Temos 1, 2, 3, 4. É igual a 4. E a imagem da F ali, a imagem da F é o quê? 0, 1, 4, 9. Ou seja, existe uma objeção claramente entre os dois, né? Se aqui tem 4 elementos, aqui também tem 4. Temos essa objeção construída. Então aí está propriedades de relação de equivalência interessantes que podem ser aplicadas em exercícios e tudo mais, né? E agora eu vou fazer uma coisa, uma construção. Eu já queria fazer isso antes com vocês, que é a construção dos números inteiros a partir dos naturais. Você pode falar, mas você vai construir os inteiros a partir dos naturais? Eu vou construir de tal forma que aquilo que eu vou construir um conjunto com essa questão de relação de equivalência, de tal forma que aquilo que se espera dos inteiros tem nesse conjunto. Ou seja, você consegue ter aquilo, você vai conseguir somar como você soma nos inteiros, você vai conseguir multiplicar como você multiplica nos inteiros, e você vai conseguir elevar a potência como você faz nos inteiros nesse conjunto. Mas aí que tá, você não precisa trabalhar com esse conjunto. Esse conjunto é só uma teoria para construir os inteiros. Tá? Então essa é a primeira construção que a gente
ver, e eu vou dar isso já é como sendo um exemplo prático do uso de relações de equivalência, tá? Então eu vou colocar esse tópico aqui da nossa aula de construção dos números inteiros, tá? Dos números inteiros. Inteiros. Z. Eu já apresentei quem é os inteiros, né? Então a gente já conhece quem é esse conjunto. Eu vou até escrevê-los aqui de novo. É o conjunto formado pelos números negativos. 0, 1, 2, 3 e assim vai. E pelos números positivos. Eu tenho uma soma bem definida nos inteiros, né? Eu consigo somar dois inteiros. Eu consigo multiplicar dois inteiros. Eu consigo elevar o inteiro a uma certa potência positiva e também a certa potência negativa. E por aí vai. E essa potência é também números inteiros. Ok? Só que vamos supor que você não conheça os inteiros ainda e você quer construir um conjunto que satisfaça essas propriedades dos inteiros. Mas você só tem em mãos os naturais. Então, a ideia é tentar definir um, sobre os anos naturais, né? E o que você conhece sobre teoria de conjuntos, um conjunto que seja que não tem essa natureza que você lembra dos inteiros, mas pelo menos ele satisfaz as propriedades que os inteiros têm. Porque depois a natureza não importa muito como que são os elementos, se eles são pares ordenados, se eles são matrizes, se eles são funções, se eles são, sei lá, se são conjuntos e tudo mais. Na verdade, eles vão ser conjuntos, porque seriam classes de equivalência, tá? Então, na verdade, a gente já definiu o seguinte, olha, é, vamos definir o seguinte, vamos tomar assim, ó, considere, considere A igual a N cartesiano N. Então, o conjunto que a gente vai tomar é A cartesiano de N com N. Defina sobre A a seguinte relação de equivalência, a seguinte relação. A seguinte relação. Qual relação? Eu vou dizer que dois elementos aqui, A, vou usar AB, está relacionado. Eu vou usar aqui XY, tá, gente? AB e XY, porque aí fica menos pesada a notação. Se somente se, quando eu somar A com Y, isso dá igual a B com X. Oh, é. Isso dá B com X. Essa relação é uma relação de equivalência. Eu já coloquei tio, mas eu
A afirmação é essa. Afirmação 1 é relação de equivalência. De equivalência. De fato, né? De fato, é simétrica, é reflexiva. Reflexiva. Por que reflexiva? Dado A, B pertencente a A, temos que A mais... Aí eu vou ter que somar o quê? Olha, A somado com o segundo, então A somado com B é igual o segundo somado com o primeiro aqui, B somado com A. E pela definição da relação, I, A, B está relacionado com AB. Né? Porque A somado com B é igual a B somado com A, porque a soma é comutativa. Essa soma aqui é feita nos naturais. Então você já está supondo que você sabe somar nos naturais. Segundo, ela é simétrica. Né? Então, se AB está relacionado com XY, então a gente tem o seguinte, olha, é que A mais Y é igual a B mais X. Isso aqui é equivalente a dizer que X mais B é igual a Y mais A. E aqui é equivalente a dizer que XY está relacionado com AB, né? Porque X mais B é igual a Y mais A. E ela é transitiva. Por que transitiva? Porque se AB está relacionado com XY e XY está relacionado com alfa, beta, eu vou colocar em grego agora, só para não confundir. Então, o que acontece? A mais Y é igual a A mais Y é igual a B mais X e X mais beta é igual a Y mais alfa. Eu quero chegar aqui A mais beta é igual a B mais alfa. A mais beta é igual a B mais alfa. E eu vou usar aqui uma lei do cancelamento, né? Porque se eu somar isso e isso em ambos os lados dessa igualdade aqui, ou esse e esse em ambos os lados, eu tenho igualdade. Então, porque eles são iguais, né?
Daí, se eu somar isso aqui com isso, vai ficar assim, ó. A mais Y mais X mais beta é igual a B mais X mais Y mais alfa. Ó, apareceu X aqui e aqui também. Então, cancelando essa parte aqui, né? Olha, cancelando isso daqui, né? Então aqui eu vou aplicar um cancelamento, cancelando, né? A gente obtém o seguinte. é, Daí isso acontece e... Opa! E eu tenho que A mais beta é igual a B mais alfa, que é equivalente a dizer que AB está relacionado com alfa beta. Então, realmente é uma relação de equivalência. Acho que isso aqui demonstra o que a gente falou, né? Afirmação 1. Tudo bem, gente? Isso? Tranquilo. Então, ok. É... Agora, fazer o seguinte, olha. Defina... Agora, considere, na verdade, né? Considere o conjunto A cocientado pela relação. Ou seja, esse nosso conjunto é isso aqui, né? N cartesiano N cocientado pela relação. Então, eu vou chamar esse conjunto aqui, eu já vou usar a simbologia de inteiros, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou usar essa simbologia aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de Z, tá? Esse conjunto aqui. E eu vou definir sobre Z uma soma. Defina sobre Z a soma. Que soma? Eu vou pegar assim, ó. Quando eu tenho Z cartesiano Z, eu vou levar em Z, né? Isso é uma operação que a gente vai trabalhar com operações ainda, né? Então, dado uma classe aqui, né? Eu estou com dois elementos, então são duas classes. Dado duas classes, eu vou levar isso na seguinte classe. A classe que pega A mais X. Opa, isso mesmo, coordenada a coordenada. A mais X, B mais Y. Ó, a soma dos dois elementos é pegar os dois e levar para esse. Essa soma aqui é nos naturais. Eu vou colocar a soma aqui em vermelho, só para dizer, ó, quando eu estiver somando nos inteiros, a soma aparece em vermelho, tá? E aí eu troco ali, né? A afirmação 2 é o seguinte:
relação 2 é o seguinte. A soma ou a adição, como você preferir, é associativa. Existe elemento neutro. E para cada existe elemento inverso, né? E para cada elemento dizer existe elemento neutro. Elemento oposto. Inverso. Na verdade, aqui a gente, nos inteiros a gente chama de oposto, né? Porque é o oposto negativo. Então, primeira coisa, ela está bem definida. Então, primeiramente, vamos mostrar que ela está bem definida. Primeiramente, vamos mostrar que está bem definida. Bem definida. Bom, de fato, né, eu preciso mostrar o seguinte: se eu pegar representantes diferentes para essa classe, pegar um representante diferente para essa classe, um representante diferente aqui, a soma tem que dar a mesma coisa, né? Então, a ideia seria o seguinte, olha, tem que dar a mesma classe que está lá, né? Então, sejam... Aí eu vou pegar aqui A1, B1, que pertence... Ah, não, acho que eu vou usar as letras CD e ZW, né? CD pertencente a essa classe aqui, tá certo? E eu vou pegar agora aqui ZW pertencente a essa classe aqui. Bom, então, o que acontece? Vamos somar aqui par ordenado por par ordenado, ó, porque na verdade, olha, a soma é feita coordenada a coordenada. Então, é isso que eu queria dizer. Vamos somar coordenada a coordenada. Então, vamos fazer o seguinte, olha, o que que é CD somando coordenada a coordenada? Isso daqui, se eu somar coordenada a coordenada, fica assim, ó, C mais E e D mais W. Né? Ok? Eu tenho que mostrar o seguinte, que esse elemento aqui pertence a essa classe aqui, ó. Né? Então, precisa mostrar o seguinte, olha, como C, eu sei que esse elemento aqui está relacionado com AB. Então, como A mais D é igual a... Fala o seguinte, né, olha, escrever tudo certinho. Como AB está relacionado com CD e XY está relacionado com ZW, temos o quê? A mais D é igual a B mais C.
e x mais w é igual a y mais z. Somando agora tudo, né? Olha o que que fica. Somando, né? Somando aqui temos o quê? Olha, eu preciso isso daqui, né? Olha. Então, temos que A mais... Aí eu vou pegar aqui, vou somar esse lado com esse lado. Então, isso aqui fica A mais X, né? Aqui ia ficar D mais W. É igual, aqui fica B mais Y. Mais aqui eu posso escrever C mais W. C mais E. E se isso aqui acontece, quer dizer o quê, gente? Olha aqui, o elemento C. Na verdade, eu queria o quê? É C mais B, né? C mais E. O, perdão, aqui. O A mais X e B mais Y está relacionado com C mais E e D mais W. Porque, olha, né? Teve essa soma aqui, olha. Esse somado com esse é igual a esse somado com esse. Então, quando você faz essa soma coordenada a coordenada, e obtém esse elemento, você está jogando para a mesma classe que você determinou por esse elemento. Logo, temos as mesmas classes, né? Temos o mesmo conjunto resultante. E isso acontece, isso e isso, na verdade, né? Olha, a classe aqui, a classe do C mais e D mais W determina a mesma classe do A mais X e B mais Y. Como determinar a mesma classe, qualquer representante que você pegar aqui, você vai determinar a mesma classe aqui. E isso demonstra que ela está bem definida. Ok? E aí, gente, eu vou deixar vocês pensando sobre essa afirmação, que eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou deixar para a próxima aula, porque aí eu vou já falar sobre o produto e tudo mais. Então, aqui eu vou deixar próxima aula. E a próxima aula será no sábado, até mesmo para que vocês venham no sábado assistir a demonstração disso. E, e a gente discute bem essa questão da soma ser associativa. Existe elemento neutro. Para cada elemento dizer existe elemento inverso, que é o oposto. É o oposto aditivo, tá? Eu vou também definir a multiplicação. Vamos mostrar que na multiplicação ela é associativa e existe elemento neutro. Não existe elemento inverso, porque nos inteiros também não tem elemento inverso. E aí você, com essa afirmação 2 aqui, a gente já tem uma boa diferença desse conjunto que a gente construiu, que a gente chamou de Z, dos naturais. Por quê? Porque os naturais, ele não tem elemento inverso, oposto, né? Só tem o do zero em diante. E assim vai, né?
Pessoal, perguntas sobre isso? Dúvidas? Tô tranquilo, prof. Foi uma excelente aula. Obrigado. Gente, vocês estão dispostos a acordarem cedo no sábado e assistir aula? Que aí eu vou começar às 8 da manhã também a aula e terminar mais ou menos esse horário, 9h30. Tá? Isso é a reposição daquela primeira aula que eu deixei de fazer com vocês, tá? Que eu devia uma aula. E eu vou usar essa aula para fazer isso, para falar sobre os números inteiros e a gente ter essa construção dos inteiros finalizada e depois eu posso trabalhar com eles como a gente tem como a gente pode trabalhar como se fossem números mesmo, fazendo soma e tudo mais, né? E é isso que eles são, né? Então, sábado, 8 da manhã, tem aula. Isso, sábado, 8 da manhã, a gente finaliza Beleza. essa parte, tá? Pessoal, só uma opinião, vocês virão na aula no sábado? Perguntando. Podem falar no chat se responder. Por Pelo mim, menos tudo bem. tudo bem? Se os 3, 4 ou 5 responderem, já tá ótimo, porque dar aula sozinho é muito chato. É bom que tenha alguém para perguntar, ter dúvida. Quem faltar, pode assistir depois, né? Ok, alguns já estão falando que sim. O Eulálio falou que não consegue assistir no sábado. Então, beleza, gente. Tá marcado para depois de amanhã uma aula repositiva, sábado, 8 da manhã, tá? Então, não vou desejar bom final de semana ainda, vou desejar um bom dia para vocês. Vou colocar no mudo esse recado da aula e a gente se vê no sábado. Até mais, gente. Até então, prof. Até mais. Até sábado, então. Até sábado. Eu vou parando a gravação aqui, tá?